Como os traumas da infância afetam a vida adulta? Eu recebi essa pergunta há um tempo atrás no Instagram, quando eu pedi sugestões de temas. E eu fiquei, assim, refletindo durante esse tempo, porque acho que faz uns 2 meses que eu que eu abri a caixinha lá do Instagram. E eu fiquei pensando esse tempo todo, e aí eu tinha parado de ler um livro e eu voltei. E eu acabei voltando alguns capítulos, que é este livro aqui, Limites, Quando Dizer Sim, Quando Dizer Não. Esse livro tem me ajudado muito, tem me confrontado bastante. E aí, no capítulo 3, fala sobre pessoas que têm problemas com limites. Pessoas que têm, assim, dificuldade em dizer não e em receber não. E aí eu vou falar sobre 3 tipos de pessoas que descreve neste livro e o que isso tem a ver com a infância. O primeiro tipo de pessoa é aquiescentes. Esquisita essa palavra, mas eu coloquei aqui, que só concorda, diz sim para o que não presta. E aí nesse livro, ele fala sobre... Ele tem uma parte que ele fala sobre um rapaz que na infância ele tinha 3 irmãs mais velhas e ele sofria muito com essas 3 irmãs, porque elas espancavam ele, elas deixavam ele machucado pra valer. E elas eram muito maiores do que ele, pelo fato de serem bem mais velhas. E aí, o que os pais faziam? Absolutamente nada. E diziam pra ele que ele não podia bater, porque é covardia homem bater em mulher. E lógico, gente, vou deixar aqui, antes que alguém interprete de uma maneira errada, não que eu concorde com um homem que bate mulher, mas a questão é que os pais não fizeram nada, os pais não colocaram limites sobre aquelas meninas. E aí o que acontece? Esse rapaz, ele cresceu e aí ele foi aguentando tudo calado. Ele não conseguia confrontar as irmãs mais velhas. E aí o que aconteceu quando ele se tornou adulto? Ele casou e ele chegou nesse escritor aqui, né, para se aconselhar, e ele falou: eu não consigo confrontar a minha mulher quando ela está errada. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo contestar, eu não consigo confrontar, eu não consigo enfrentar ela. E tudo isso por causa da infância dele. Então, o primeiro tipo de pessoa aqui, aquiescentes, que só concorda. Então, assim, pelo fato dele ter tido uma infância difícil e não poder falar nada, não poder contestar, não poder confrontar as irmãs, ele cresceu com um pensamento assim: eu preciso aceitar, dizer sim pra tudo, inclusive para aquilo que não presta. Então, é um trauma que ele sofreu no passado e que afeta hoje o casamento dele. E existem muitas pessoas assim, que sofrem na infância, que não têm o direito de expor aquilo que elas estão sentindo, que elas não podem dizer não. E elas crescem com esse pensamento: eu não posso dizer não, eu tenho que aceitar tudo o que fazem, o que falam pra mim. E aí isso acaba afetando a vida daquela pessoa, no casamento, no trabalho, né? Então esse é o primeiro ponto, que o trauma da infância, que os traumas da infância acabam afetando na vida adulta. Só uma observação que eu coloquei aqui, ó. Tirar a capacidade de uma criança de dizer não é criar bloqueios para uma vida inteira. Então, assim, se você lida com crianças, se você é pai, mãe e tal, e você tira o direito da criança de dizer não, você tá criando um bloqueio que vai afetar a vida inteira dessa pessoa. Vai crescer e vai aceitar tudo, sabe? Não vai conseguir expor aquilo que sente, aquilo que pensa, vai ser um robozinho, né? E aí vai se sujeitar a coisas que vai machucar. Então, assim, o trauma começa, a pessoa começa a ficar machucada desde a infância e vai crescer uma pessoa machucada e vai machucar pessoas, né? Porque não tem jeito, pessoas machucadas acabam machucando pessoas. O segundo tipo de pessoa são os esquivos. Dizer não
para o que é bom. E aí, eu coloquei um exemplo aqui, né? Os pais impedem que a criança fala o que pensa e o que sente. E aí, quando ela cresce, ela não consegue se expressar. Nesse livro, o autor, ele falou de um caso de uma mulher que ela fazia parte de uma célula. E ela gostava de cuidar de todo mundo. E, gente, eu me identifiquei muito em relação a essa história. Porque eu sempre fui muito assim. Mas eu vou explicar. E essa mulher, ela queria cuidar de todo mundo e tal, sabe? Cuidar das frustrações de todo mundo e não sei o que, não sei o que. E aí teve um momento que ela teve a oportunidade de falar aquilo que chateava ela, aquilo que ela realmente necessitava. Abrir com todo mundo pra ser curada. E sabe o que ela fez? Ela simplesmente encerrou e falou: alguém quer comer? E o que isso tem a ver com a infância? Quando a criança não tem a liberdade de falar aquilo que fere, aquilo que machuca ela não tem a liberdade de se expressar, ela cresce de uma forma assim que ela não consegue pedir ajuda. E eu durante um tempo eu tive muita dificuldade em relação a isso. Eu ainda tenho, na verdade, gente. Eu tenho muita dificuldade de pedir as coisas. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda. E assim, eu sou líder de célula e eu sempre também tive o costume de cuidar de todo mundo, sabe? De ajudar todo mundo. E aí, mesmo machucada, mesmo passando por muitas coisas, eu achava que eu tinha que ser forte, que eu não tinha que falar nada pra ninguém. E hoje eu sou muito aberta com a minha célula. Eu falo aquilo que eu tô sentindo, eu falo das minhas frustrações, eu falo dos meus problemas. Por quê? Porque eu não preciso mostrar pra ninguém, eu não preciso mostrar pras pessoas que eu sou uma heroína, entendeu? Que não sente nada, que não se entristece, que não passa por problemas. Porque isso é uma mentira, né? E isso começa lá na infância. Quando você não pode pedir ajuda, você não pode ter dúvida de nada. Os pais não permitem com que a criança se expresse seus sentimentos, expresse seus pensamentos, expresse as suas dúvidas. Tem pai que não deixa os filhos perguntarem. E isso é triste, porque isso vai afetar a vida inteira da criança. E aí acontece aqui, né? A pessoa entra no campo dos esquivos. São aqueles que dizem não para aquilo que é bom. Aí uma pessoa vai, que nem essa mulher, ela teve a oportunidade de expressar a dor dela e tal. Não, muito obrigada. Alguém quer comer alguma coisa? E tem muitas pessoas assim, que elas não conseguem pôr pra fora aquilo que sentem, as suas frustrações, suas tristezas, e elas acabam sozinhas, elas se sentem sozinhas. Só que isso começou lá atrás, na infância. Por último, eu vou falar dos controladores, e eu também me identifiquei um pouquinho só nesse daqui. Quem convive com o controlador pode se tornar um também. Os controladores não respeitam os limites das outras pessoas, não têm responsabilidade pela própria vida e quer controlar a vida dos outros. Como que isso se encaixa na criança? Quando os pais não conseguem dizer não para os seus filhos. Tudo que o filho pede, o pai dá. E aí a criança vai crescendo, se torna adulto, e aí acha que todo mundo tem que aceitar aquilo que a pessoa fala. Não consegue receber um não, sabe? Reage de uma forma negativa, não consegue lidar com um não. E aí acaba transformando a pessoa numa pessoa controladora, né? Porque controla tudo ao redor para que tudo aconteça da maneira que a pessoa quer. E eu convivi realmente na minha infância com um controlador, que graças a Deus não é mais. Porém, isso me afetou muito, né? E acabou... Porque assim, quando você convive com seus pais, você acaba achando que tudo aquilo que eles fazem é correto. A gente cresce com essa mentalidade. Poxa, foi assim que eu fui criado. E é assim que é o correto. Então tem gente que tem princípios diferentes, né? Por isso temos famílias diferentes. E cada um conviveu com uma realidade.
Então, se você convive com um controlador, você acha que é normal você controlar outras pessoas. Infelizmente, se a gente não tratar, se a gente não tiver a mente aberta pra gente mudar essa realidade em nós, a gente vai viver a vida toda querendo controlar tudo ao nosso redor, querendo controlar todas as pessoas e não consegue receber um não como resposta. E durante muito tempo eu queria tudo do meu jeito, tudo... Gente, e isso é horrível, porque deixa a sua cabeça louca, sabe? Quando as coisas não saem da maneira que você quer, você não sabe lidar com isso. E isso afeta muito o nosso emocional, muito mesmo. Então, assim, eu achei interessante essa pergunta, porque às vezes os pais não têm noção do que causam nos seus filhos. Então, você, pai que é liberal, que não consegue dizer não, mas ele vai chorar, ele vai fazer um escarcéu, tá no meio da rua, não sei o quê. Se eu não fizer aquilo que a criança quer, que meu filho quer, ele vai fazer eu passar vergonha. Tá, não interessa. Não interessa, por quê? Porque é uma vida que você tá cuidando. Não interessa se você passar vergonha. O problema é seu e do seu filho, o problema não é de ninguém. Você precisa aprender a dizer não pro seu filho, porque isso é uma segurança que você vai dar. Porque a vida não vai ser boazinha com seu filho só porque você não conseguiu dizer não pra ele. Na vida ele vai receber vários nãos. E olha quantas coisas seu filho vai ter que passar até ele entender que ninguém é obrigado a dizer sim pra ele. É a mesma coisa sobre deixar o seu filho se expressar. Deixa seu filho se expressar, deixa seu filho perguntar, deixa seu filho ser curioso. Tenha sabedoria ao falar. Por isso que quando eu li de novo esse capítulo, eu achei que tinha muito a ver, principalmente quando o rapaz, né, fala das irmãs, eu falei, é muito isso, eu preciso falar disso. Porque realmente, sabe, teve um dia que uma criança da célula Kids me fez uma pergunta e isso mexeu muito comigo, né? A menina perguntou por que eu resolvi fazer uma célula de criança. E eu fiquei bem emocionada, né? Porque eu lembrei da minha infância. Minha infância foi muito difícil porque os meus pais brigavam muito. E eu via algumas coisas e eu não tinha ninguém pra me ajudar. Eu não tinha com quem conversar, eu tinha medo de falar pras pessoas, então eu era mais fechada, eu não falava pra ninguém o que acontecia. E aí eu fui e falei pras crianças que eu queria ser pra elas o que eu não tive na minha infância. Porque eu sei que todo mundo passa por problemas, gente. Eu não sou a única que passa por problemas na família. Todo mundo passa. Só que, assim, tem umas realidades, assim, que eu fico muito triste. Que as crianças acabam vendo nos seus pais, vendo nos seus lares e causam algo dentro delas muito forte. Um trauma gigantesco que vai prejudicar elas na fase adulta. Então eu decidi fazer o G100, né, que eu falo G100, o G100 Kids, justamente para ajudar essas crianças, para conversar com elas. Tanto é que, nossa gente, muitas delas falavam assim, tia, eu queria tanto que você fosse minha mãe, queria tanto morar com você, sabe? Eu vejo a carência, eu observo muito, gente. Tem gente que até fala, você devia ser psicóloga. Eu queria ter paciência para estudar psicologia, né? Mas eu observo muito as crianças. E eu vejo algumas dificuldades que elas têm, carência, que tipo de carência que elas têm, se é de pai, se é de mãe, ou se elas são maltratadas. Tinha criança, gente, já vi criança com machucado, assim, de bituca de cigarro, sabe? Que foi alguém da família. Teve uma vez que um menininho falou que a mãe dele tacava o ferro assim nele. E é muito triste, sabe? É muito triste. E eu acho que nós, né, precisamos nos interessar mais em relação às crianças. Precisamos nos atentar, porque às vezes a gente fala, aquele menino ali parece um encapetado, o pai não tem controle, não sei o quê. E talvez o pai realmente não tenha controle. O pai não tenha sabedoria pra cuidar do filho, pra, sabe, instruir o filho. E aí quem sofre é a criança, né? A criança que é tida como louca, a problemática, várias coisas. Só que a gente não para pra pensar, poxa vida, qual que é a realidade daquela criança? E também a gente não... Às vezes a gente julga a atitude de algum adulto, só que
Uma vez eu escutei uma frase da Ângela Cirino, se vocês puderem pesquisar, essa mulher é sensacional. E a Rosana Alves também, é uma psicoterapeuta. E essa psicanalista, né, que é a Ângela Cirino, ela falou assim: não julgue o adulto que eu sou sem conhecer a criança que eu fui. E é realmente isso, sabe? Às vezes a gente julga as pessoas pelo jeito que ela tem, só que a gente não sabe o que ela sofreu na infância. Então, realmente, os traumas da infância afetam a fase adulta 100%, né? Não tem como não afetar, sendo que você foi criado a sua vida inteira daquela forma e vendo aquelas coisas, alguma coisa você vai pegar da sua infância, né? Então, a gente precisa estar mais consciente em relação a isso, ser mais paciente, ser mais caridoso em relação a crianças e adultos, mesmo que eles sejam problemáticos aos nossos olhos. A gente precisa se interessar em ajudar, porque são traumas, são coisas que, lógico, nós que não somos especialistas, a gente vai ajudar da nossa forma, orando, sendo amigo, sendo ouvinte, mas lógico, sempre indicar a pessoa passar em psicólogo e tal, porque isso é importante, porque só o psicólogo para desvendar algo, né? Que eles estudaram para isso. Mas a gente precisa ter interesse de conhecer a história das pessoas e tentar ajudar. Porque para julgar, tem gente de sobra, né? Nós precisamos ser aqueles que se dispõem a ajudar as pessoas, independente do passado delas, da infância delas, do histórico delas. Então é isso. Eu gostei muito da pergunta. Se vocês quiserem algum assunto, algum tema para eu falar, vocês podem falar aqui ou nas minhas redes sociais. Eu espero ter ajudado vocês, né? Que talvez você se encaixa num desses aqui e aí você enxergou, poxa vida, eu preciso de ajuda. Então busque ajuda mesmo, reconheça aquilo que você tem dificuldade e vá à luta, né? Eu reconheci nesse livro aqui, eu já reconheci coisas em mim que eu preciso melhorar, né? Em abrir mais, em pedir ajuda, em não querer controlar as coisas ao meu redor, né? Nós não somos perfeitos, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. O importante é reconhecer primeiro e depois a gente buscar ajuda, buscar melhorar. Esse é o objetivo da nossa vida, né? Pelo menos deveria ser. Enfim, é isso. Não esqueça de se inscrever, de deixar seu like aí, de comentar. E encaminhe para alguém que você acha que vai abençoar a sua vida. É isso, muito obrigada por assistir até aqui. Deus abençoe e até a próxima semana.